Olá pessoal, aqui novamente o professor Kleber Paganelli do curso Rico Domingues. Estou aqui para trazer mais uma dica de direito constitucional. A dica que eu vou trazer agora refere-se a um tema que cai com muita frequência em prova, que se refere aos cargos privativos de brasileiro nato. Então vejam só, onde nós encontramos isso na Constituição? Artigo 12, parágrafo 3º. Dá uma olhadinha na tela, o que nós temos, portanto, são cargos privativos de brasileiros natos. 1. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Percebam que ministro está no singular, na verdade, ministro do STF. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Aí você vai dizer o seguinte, tá professor, mas qual é a dica? Está na Constituição, eu leio. Bom, uma primeira dica que eu confesso, acho que não ajuda muita coisa, mas acompanhe na tela. Tem a ver com a linha sucessória do presidente da República. Ou seja, na ausência do presidente e do vice, presidente da Câmara. Na ausência desse, presidente do Senado e depois presidente do STF. E os demais? Os demais têm a ver com a questão da segurança nacional. Aí você vai dizer, professor, mas isso não me ajudou muita coisa. Então eu tenho uma dica que talvez vai ajudar ainda mais. Muitos concurseiros também conhecem, alguns talvez não. Veja lá, mp3.com. Então, aqui no mp3.com nós temos quais são os cargos aqui do artigo 12. Dá uma olhadinha aqui na tela então. mp3.com, veja lá. mp3.com. O que seria o primeiro M? Você lembra? Acabamos de ver. Ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. E aí você sabe, ministro, ele está no singular, mas você sabe que são 11 ministros. Então, naturalmente, todos eles exigem esse cargo, cargo privativo de brasileiro nato. O primeiro P, presidente da República e vice-presidente. Depois, não havendo presidente, presidente da Câmara dos Deputados. Depois, presidente do Senado Federal. O C, carreira diplomática. Depois, O, oficial das Forças Armadas. M, ministro de Estado da Defesa. Algumas observações aqui. Cuidado com a carreira diplomática. Examinador gosta de colocar na prova carreira consular. E aí estaria errado. Cuidado também com o ministro de Estado. O ministro de Estado, como você bem sabe, quando se estuda o Poder Executivo, qual é a função dele? Auxiliar o presidente da República. Então, a rigor, ministro de Estado precisa ser cargo privativo de brasileiro nato? Não, exceto um. Qual é? O ministro de Estado da Defesa. Esse tem que ser brasileiro nato. Outra questão importante, ministro do Banco Central, ou desculpa, ministro não, presidente do Banco Central, é privativo de brasileiro nato? Aí se você olhar para a dica mp3.com, você vai dizer não, e de fato não é, não há nenhuma pegadinha aqui. Agora cuidado, se perguntasse na prova, ministro, ou melhor, presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, é cargo privativo de brasileiro nato? E na prova você vai responder que sim. Por quê? Porque o presidente do CNJ, ele é o presidente do STF automaticamente. Então, por via reflexa, né? Toma cuidado com pegadinhas nesse sentido, porque você vai olhar o mp3.com, não aparece ali presidente do CNJ. Mas você sabe que o presidente do CNJ é o presidente do STF. E o presidente do STF é ministro do STF, logo privativo de brasileiro nato. E outra pegadinha que às vezes aparece é em relação ao presidente da mesa do Congresso Nacional. Então, nós vimos que o presidente da Câmara e o presidente do Senado é privativo de brasileiro nato. Agora, a mesa do Congresso é cargo privativo de brasileiro nato? A resposta é sim. Por quê? Quem é que preside a mesa do Congresso? É o presidente do Senado. E o presidente do Senado é privativo de brasileiro nato. Então, cuidado para não cair nessa pegadinha. Eu traria mais 2 outros cargos que não estão aqui no artigo 12 e você tem que tomar cuidado com isso. Dá uma olhadinha aqui na tela. Essas 2 outras hipóteses se referem ao artigo 89.2 da Constituição e o artigo 222. O artigo 89.2, como você pode acompanhar, ele trata do Conselho da República. É um órgão consultivo da Presidência da República. Esse conselho, ele tem várias pessoas que o compõem. Se você observar o artigo 89 no seu inciso 7, ele diz assim: que comporá o conselho quem dele participam? 6 cidadãos brasileiros natos. Então percebam que há um cargo privativo de brasileiro nato fora do artigo 12. Cuidado com essa hipótese que muita gente deixa de estudar.
E o outro, que alguns até vão dizer, ah, professor, mas isso não é bem um cargo, enfim, mas está dentro desse contexto, é o artigo 222 que ele diz o seguinte, vejam só, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de A. Brasileiro nato, ou B. Brasileiros naturalizados há mais de 10 anos, ou pessoa jurídica constituída sobre as leis brasileiras com sede no país. Você percebeu? Cuidado que esse aqui também aparece em prova, né? Então, brasileiro nato, ser proprietário de empresa jornalística, radiodifusão, sons e imagens. Fechado? Perceberam que não é só artigo 12. Fiquem ligados que a gente aparece aí com mais dicas de direito constitucional. Sorte a todos, até mais!